Palavras do Senhor Jesus, Mateus 12, versículo 43, ele disse assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também essa geração má. O Senhor Jesus diz essas palavras após, uma turma de escribas e fariseus pedirem a ele um sinal. Que sinal você dá? E geralmente ao longo da escritura pede sinal quem não conhece a Deus, porque quem conhece só basta uma palavra, não precisa sinal. E pouco antes disso o Senhor havia feito um milagre de cura, e o demônio possuía um homem que fazia com que ele fosse cego e surdo, mudo, aliás. E aí o Senhor expulsa o demônio, o homem é livre, o homem é curado. E aí começam a apontar Jesus e dizer, ele está expulsando o demônio por Beelzebul, príncipe do Satanás, príncipe dos demônios. E o Senhor deixa claro, de jeito nenhum, Satanás está dividido contra Satanás, casa dividida não prospera. E ele vai dizer, eu expulso demônios é pelo dedo de Deus, pela mão de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Em seguida pedem aqui esse sinal, e aí ele vai deixar claro que haverá o sinal de Jonas, ele está falando a respeito da sua morte, queria morrer e ressuscitar, mas em seguida, ele vai falar dos ninivitas, da rainha de Sabá, mas aqui ele vai falar de como agem os espíritos, de como agem os demônios. Os demônios querem repouso, eles querem uma casa, eles querem um ambiente para usar, e essa casa, querido, querida, compreenda que os demônios querem habitar, é o nosso corpo. A nossa casa não pode estar vazia, ela tem que estar preenchida, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, e não haverá espaço para demônio nenhum entrar e agir. E eu pergunto, você crê nisso? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Por gentileza, coloque sua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que seja a Deus. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio para te ouvir o homem falar. Viemos por tua causa, para te louvar, para te adorar, para te cultuar, para aprender do Senhor. Então que eu digo, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem. O Senhor Jesus, então, fala do espírito imundo, Imundo é aquilo que é sujo, imundo é aquilo que gera sujeira, repugnância. E Satanás e seus demônios, eles são espíritos imundos, são sujos, porque nele não tem limpeza nenhuma, neles há todo tipo de sujeira. A palavra deixa claro que eles estão em trevas, ou seja, neles não há luz. Embora eles até tenham poder, o próprio Paulo diz, segundo aos Coríntios, que Satanás se transfigura em anjo de luz, mas é com o objetivo de enganar. O propósito dele é isso. Então, Satanás e seus demônios trabalham para que a sujeira que está dentro deles seja colocada dentro do coração do ser humano, dentro das pessoas, E isso começou desde lá do Éden. O primeiro casal deu ouvidos à voz do inimigo, a Eva, o Adão, e assim a sujeira entrou no coração. E a sujeira é o pecado, que é demonstrado através de ações, seja ele qual for. O pecado, seja ele qual for, seja o adultério, seja o homicídio, seja a pornografia, a mentira, a avareza, enfim, a lista de pecados é imensa. Então, os espíritos imundos trabalham para que
as pessoas caiam no pecado. Eles trabalham para facilitar o pecado. E, amados, o pecado atrai a carne. Se não fosse bom para a carne, ninguém pecaria. Os demônios trabalham para facilitar. E isso em escala global, em todas as áreas da sociedade. Não é por acaso que o próprio Senhor Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Nós temos exemplos bíblicos de governos malignos, de líderes malignos, de reis malignos, como nos nossos dias não é diferente. Governantes, presidentes, senadores, enfim, malignos, que vão fazer leis malignas. No tempo bíblico, não é? Tinha lá um Nabucodonosor que fez uma lei que todo mundo tinha que dobrar o joelho diante da estátua dele. Vivemos em dias de governos que fazem leis, por exemplo, para mudança de sexo de criança, né? Fazem leis para favorecer a bandidagem, o bandido, o roubo, o assalto, né? O governo que é voltado para a inversão de valores, mas não é só no governo, não é só na política, não, na economia, empresas que querem o lucro e não estão nem aí para as demais pessoas ou para os funcionários. A mídia nem se fala, né? Vivemos em dias em que há rádio, televisão, internet, e isso tudo propaga em larga escala o pecado. Propaga pornografia, pedofilia, enfim, não é? Vivemos em dias que a venda de droga hoje já tem delivery. Você sabia disso? Hoje já tem delivery. Não sei se você já viu falar em iFood, esses aplicativos de comida, que você compra comida e vai entregar na sua casa, já entregam droga, sim. Então, o negócio é em larga escala. Quem é que está por trás de tudo isso? Satanás e seus demônios, não é? Satanás e seus demônios. Esses dias li uma matéria que o governo vai regulamentar a profissão. Olha só, segundo palavras da nota da reportagem, prostituição virará profissão. Porque na Holanda já é, em vários países do mundo afora, já é profissão de carteira assinada, de muito tempo. Então, uma verdadeira inversão de valores, tudo isso contaminando, tudo isso sujando o coração do ser humano. Mas só é possível haver uma mudança quando o poder de Deus age, quando o Senhor opera, quando o Todo-Poderoso entra em ação. Note que o Senhor deixa claro aqui, ele fala que o espírito mundo quer uma casa. E aqui ele vai falar de alguém que, ele traz uma ilustração, não é? Alguém que o espírito imundo saiu, a casa foi limpa, a casa foi varrida, a casa foi adornada, mas esse espírito andou por lugares áridos, ou seja, não encontrou repouso, não encontrou descanso. Lugar árido representa lugar que não tem vida, não é? Imagina um deserto aí, um Saara, que não nasce nada, é só calor e quentura, não tem sombra, não tem água, não tem nada. Ele está usando esse exemplo, essa analogia. E aí esse espírito, ele anda e ele quer voltar. Se ele acha a casa vazia, ele quer entrar de volta, mas não volta só. Ele traz outros 7. Amados, a devastação que Satanás faz na vida de uma pessoa é terrível. Não é? Eu acho que todo mundo já ouviu falar de Cracolândia. Já ouviu falar, não é? Cracolândia, as pessoas parecem zumbis. Mas Cracolândia tem, não é só aqui em São Paulo. Em praticamente todas as grandes cidades do Brasil tem. Mas não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos tem. Você já ouviu falar de um lugar chamado Calçada da Fama, em Hollywood, na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia? Os filmes mais famosos do mundo são produzidos lá. A tal Calçada da Fama virou uma Cracolândia a céu aberto. O negócio está sério. Mas não é só lá, não. Lá em Paris, na França, já ouviu falar da Torre Eiffel? Já ouviu falar do Arco do Triunfo que o Napoleão fez há 200 anos atrás? Está tomada de drogado. Está tomada. Satanás está agindo e o negócio não está brincadeira. Então o Senhor fala aqui de uma casa. E essa casa, não é, que ele se refere, é o corpo humano. Diga para a pessoa que está do teu lado, você tem a responsabilidade de cuidar da sua casa. Você tem a responsabilidade de cuidar da sua casa. Ao longo aqui da Escritura, não é, o Senhor vai dando algumas ilustrações, não é, dessa casa. Por exemplo, lá no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 8,
Deus chama Moisés no monte, Moisés sobe no monte, ele vai ficar 40 dias no monte, e aí o versículo 8, Deus vai dizer a Moisés o seguinte, Deus diz, e me farão, você vai me fazer um santuário, um tabernáculo, e eu vou habitar no meio do meu povo, tenha cuidado de fazer tudo do jeito que eu lhe mostrar. No capítulo 25 já inicia Deus dizendo, todo aquele cujo homem se mover, o coração se moveu voluntariamente, me traga uma oferta. Aí Deus traz uma lista, desde o ouro, que era o material mais nobre, até a pele de cabra, que era o mais simples. E aí dos capítulos 25 até o 31, Deus descreve como seria essa casa, como seria esse tabernáculo. Deus vai dar as medidas, o comprimento, a largura. Deus vai trazer um mobiliário, o que deveria ter, os móveis que deveria ter dentro da casa. Deus vai falar da Arca da Aliança, da mesa dos pães, do altar do incenso. Deus vai falar da menorá, que era o candelabro. Não é? Cada móvel tinha uma função. Não é? A mesa, a Arca da Aliança era o móvel mais sagrado. Tinha que ser de madeira de cetim, tinha que ser revestido de ouro, dentro estava as tábuas da lei, a vara de Arão, estava um pote de ouro com maná. Depois tinha a mesa dos pães, tinha que ter pão fresco todo dia, a menorá, o candelabro, as lâmpadas, as 7 lâmpadas tinham que estar acesas 24 horas, o altar do incenso tinha que queimar incenso o tempo todo, não é? Do lado de fora da tenda tinha lá o altar do holocausto, que deveria apresentar sacrifício todos os dias, deveria haver o sacrifício de cordeiro de manhã às 9 e à tarde às 3, depois a pia para lavar-se. Deus estabelece tudo isso, não é? Deus manda Moisés fazer. No meio do caminho, Deus vai falar para Moisés descer do monte, porque houve lá embaixo, né? Enquanto ele estava no monte falando com Deus, lá embaixo o povo não aguentou esperar. Você conhece gente meio ansiosa? Não é de hoje não, desde aquele tempo, né? Cadê esse tal Moisés? 40 dias, está demorando demais! E aí fizeram, né, o Arão fez para eles o bezerro de ouro. E aí desce lá o Moisés, né, e aí foi o primeiro carnaval da história. Comeram, beberam e dançaram pelados ao redor do bezerro. E o Moisés desce, taca as tábuas, depois você lê o texto lá, né? Taca as tábuas no bezerro, derrete o bezerro, faz o povo engolir o ouro com água, morre milhares de pessoas, mas o povo, então, Moisés intercede, né, a Deus pelo povo. O povo então vai entender que as coisas de Deus não é brincadeira. O coração se move voluntariamente e eles vão trazer todo aquele material que Deus havia estabelecido e o Espírito Santo vai encher aqueles que vão construir e a obra vai ser feita. E aí chega o dia da inauguração, o livro do Êxodo termina com o tabernáculo pronto. E depois que o tabernáculo é pronto, a glória do Senhor vem e enche aquela casa. Só que note, não era só para ter a casa pela casa, Deus estabelece também quem iria cuidar da casa. Os sacerdotes. Os sacerdotes tinham a responsabilidade de cuidar. Eles tinham uma vestimenta própria, uma roupa própria, mas eles tinham que ter discernimento para eles compreenderem, aí depois você lê Levítico 10, que a casa tinha que ser mantida limpa, eles tinham que ter discernimento do santo e do profano, do limpo e do sujo. Só que para entender isso, Deus matou os 2 filhos de Arão, né? Os 2 mais velhos, né? O Nadab e o Abiú, que entrar lá com fogo estranho. Deus vai dar as diretrizes, Deus vai dar a instrução. Note que primeiro vem a glória, né? E aí depois vem Levítico, depois vem a instrução de como deveria servir. Muito bem, eles vão entender isso. O tabernáculo ali é o primeiro protótipo. Depois, nos tempos de Salomão, vai vir o templo. Salomão constrói o templo. E do mesmo jeito que lá no tabernáculo a glória veio, a glória encheu, do mesmo jeito no templo a glória veio. Depois você lê 2 Crônicas 7, encheu aquela casa, ninguém ficou em pé. Não aguentava da glória do Senhor. Depois Deus fala com Salomão, vem a instrução. Muito bem. E tudo isso aqui que eu estou citando, seja do tabernáculo, do templo, nada disso é por acaso. Tudo isso tem um porquê. Vá comigo então em 1 Coríntios, capítulo de número 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6. Abra aí comigo, nós vamos ler os versículos 19 e 20. Nos tempos do Novo Testamento, amados, vem o Senhor Jesus, e Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem, Ele consuma a sua obra, Ele derrama o seu sangue, Ele vence na cruz, Ele morre, Ele ressuscita, e Ele deixa claro que o Espírito Santo viria. E quando o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vai encher aqueles quase 120, e a glória do Senhor enche eles.
Aí aqui nós encontrou 1 Coríntios 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Diga para a pessoa que está ao teu lado: é o teu corpo o verdadeiro templo, é o teu corpo o templo em que o Senhor quer encher e habitar e manifestar a glória dele. Ô querido, esse templo aqui, é para a gente se reunir, mas é aqui dentro, é aí dentro que o Senhor quer manifestar a glória dele, a presença Shekinah. Mas o texto diz mais no versículo 20: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O bom preço é o sangue de Jesus, não é? É o que Pedro vai dizer lá na primeira carta, capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi com prata, não foi com ouro, vocês foram resgatados da vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. O bom preço é o sangue de Jesus. Só que aqui Paulo está dando instrução para que a turma, a igreja, e não somente eles, nós também, compreendermos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Logo, temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo em todas as esferas. Como assim, pastor? Nós somos não somente corpo, mas nós também temos uma alma, também temos espírito. São 3 esferas dentro de você: corpo, alma e espírito, não é? E aqui nos versículos anteriores, Paulo vai abordar uma temática, porque Satanás agia de maneira peculiar, não só lá em Corinto, mas continua agindo até hoje. Qual era a maneira peculiar aqui? Nesse tempo, haviam as divindades gregas e haviam a prostituição cultual. O que era isso? Tinha lá o templo da deusa Afrodite, as prostitutas cultuais, que tinham orgias sexuais lá no templo. Depois elas desciam para a cidade para se prostituir com os homens da cidade, e assim os demônios habitavam em toda aquela cidade, em toda aquela região. E essa turma começa a se converter. E aí Paulo vai dizer: não tem condição de querer servir a Deus e continuar na prostituição. O corpo, não é feito para Deus, é feito para o Senhor. Ele vai falar do alimento, o alimento é para o ventre é para comer o alimento, mas o Senhor nos fez para Ele. O nosso corpo não pode ser usado para a prostituição. E aqui compreenda, a prostituição não só no sentido literal, mas no sentido de pecado de maneira geral, não é? Tem coisas que são cometidas com o corpo, outros pecados são cometidos na alma, já outros no espírito. Não é por acaso que ele diz aqui no final do versículo 20: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Note então, o Senhor Jesus deixa claro, e a palavra que deixa claro, que o nosso corpo é uma casa. E eu pergunto: você gosta da sua casa limpa? Você tem o hábito de limpar a sua casa? Não é? Compreenda que a casa, a pessoa tem que limpar, não é? Você já reparou que se não limpar constantemente, se enche de sujeira? Eu não sei onde você mora, mas onde eu moro ali, é perto de uma ladeira, é muito movimentado, e aí a minha esposa faz a faxina, a pastora Mara, e se deixar as portas e janelas abertas, mas não vai coisa de 1 hora e meia, ela pode ter passado lustramóveis, ela pode ter tirado pó de tudo, se deixar tudo aberto, passou ali, o dedo, 1 hora e meia, já tem pó, já tem sujeira. Então, constantemente tem que limpar. E aí, para limpar, a água é fundamental, não é? Um sabão em pó, uma água sanitária. Se quer que fique cheiroso, um desinfetante é bom. É verdade ou não é? Um bom ar, precisa de um rodo, precisa de uma vassoura, não é? E é necessário entender que a faxina tem que ser bem feita. Eu não sei você, mas eu conheço casos de gente que um dia faz faxina no quarto, outro dia faz faxina, vai fazendo aos poucos, né? Para não ficar muito pesado, vai fazendo aos pouquinhos. Tem lugares que é mais difícil de limpar. Você levanta a cama para varrer de baixo, para passar o pano embaixo? Você levanta o sofá também? Tem lugar que é mais difícil, é verdade ou não é? Mas se não limpar, a sujeira acumula.
Na sua casa, eu acho que você recolhe o lixo, né, que se acumula e coloca do lado de fora, sim ou não? Lá na lixeira, lá na cesta. Você sabe que eu moro em Barueri, e Barueri a prefeitura colocou lá em todas as ruas aquelas caçambas de plástico enormes, né? E aí coloca lá. Agora, pense você, se você esquecer de colocar o lixo para fora, já aconteceu alguma vez você esquecer o lixo ficar bem fedorento? Já aconteceu assim? Não é? Já aconteceu também, porventura, alguma vez você está fazendo uma faxina na casa e alguém lá da sua família, o marido, mulher, filho, sujar o que você tinha limpado? Já ficou nervoso, nervosa com isso? Terrível, né? Sabe por que eu estou lhe falando tudo isso? Porque o nosso corpo é a casa. E diga para a pessoa que está do teu lado, a responsabilidade de manter a casa limpa é sua. A faxina da casa física, se você tiver dinheiro, você paga uma diarista, você paga alguém para fazer, é verdade ou não é? Só que essa aqui, ó, não dá para pagar ninguém não. Essa aqui é você que tem que fazer. Mas nós sozinhos não conseguimos. Diga comigo, é o Espírito Santo que faz. E o ingrediente que ele usa, aquele material primeiro mais precioso e poderoso que limpa tudo. Diga comigo, é o sangue de Jesus. Diga comigo, é o sangue do Cordeiro. Oh, querido, esse sangue limpa, esse sangue lava, esse sangue purifica, esse sangue deixa branco, limpo. Isaías vai dizer ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, sejam como a escarlata, se tornarão mais alvos do que a neve, mais brancos do que a lã. O Espírito Santo gosta de limpeza. Eu não sei se já lhe aconteceu alguma vez, você está cansado e não terminar a faxina, já aconteceu? Não, estou cansado hoje, amanhã eu limpo, já aconteceu isso? Ou já aconteceu, por exemplo, de estar na correria, né? Faz uma coisa, faz outra e acabar acumulando? Aconteceu isso já com você alguma vez? Acumulou a sujeira? Querido, o Espírito Santo gosta de casa limpa. Do mesmo jeito que nós mantemos a nossa casa física limpa constantemente, diga para a pessoa que está ao teu lado, essa limpeza que o Espírito Santo faz tem que ser todo dia. Porque se você deixar para um dia para o outro, vai acumular. Então é necessário entender que para o Espírito Santo fazer essa limpeza, primeiro, nós temos que querer, nós temos que deixar. O Senhor Jesus vai dizer que o valente guarda a sua casa em segurança, até que chegue o mais valente e tire ele e lance fora. Esse primeiro valente está se falando de Satanás. Satanás quer manter as pessoas presas, quer fazer uma fortaleza dentro das pessoas, mas aí vem o mais valente, vem Jesus Cristo. E aí onde Jesus entra, o maligno não tem mais força, porque ele veio para desfazer as obras das trevas. O inimigo tem algum poder, mas o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Só que o texto em que começamos a mensagem Jesus fala de gente que teve a casa limpa, e ela é limpa pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo. Só que a pessoa não teve o zelo, o cuidado, o entendimento, o discernimento de manter a casa limpa. E aí entra a figura do afastado, do desviado, você já sabe disso, né? Mas a instrução, aquilo que é importante para mim, para você, é compreender. Nós temos que manter a casa limpa, nós temos que manter a casa varrida, nós temos que manter a nossa casa cheirosa. O corpo, não é? Você toma banho. Como é que é a limpeza do corpo? Toma banho, escova o dente, é verdade ou não é? Só que não é só o corpo. A casa verdadeira é a alma. É a alma. E tem gente que por fora está bonito e cheiroso, mas por dentro está acumulando sujeira. Isso é perigoso, não pode. Não pode deixar. Tem que deixar o Espírito Santo limpar. E aí entra algumas coisas que são nossa responsabilidade. Primeira delas, se encher do Espírito Santo. Querer e buscar. Não é? Como Davi diz, uma coisa pedi ao Senhor, Salmo 27:4, e a buscarei. Que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a tua formosura e aprender no teu santuário. Primeiro contemplar, depois aprender. Se você ler lá, falei há pouco do tabernáculo, veio a glória, depois vem a instrução. Deus enche no templo de Salomão, enche o templo com a glória, depois vem a instrução. Salomão, gostei do que você fez, está de parabéns, legal, bacana. Ó, a partir de hoje meus olhos estão aí, meus ouvidos estão aí.
Quem orar e clamar, eu vou responder, para atender o que você pediu. Não é? Se porventura vier praga, peste, alguma coisa, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Até aí, joia, né? Mas a instrução não parou aí, não. Deus continuou. Agora, no que tange a você, Salomão, se você andar na minha presença como teu pai Davi andou, não vai faltar sucessor. Mas se me deixar, eu destruo tudo, eu arrebento tudo. Essa casa que hoje é tão bonita vai ser destruída e eu vou fazer de uma tal maneira que quem passar e ver vai dizer: o que essa turma fez? O que eles aprontaram para que o Deus deles fizesse essa tamanha devastação? E aí nós encontramos, aí depois você lê o livro de Reis, o livro de Crônicas, toda vez que cuidaram, não é, de Deus e das coisas de Deus e colocaram o Senhor em primeiro lugar, não é? Buscaram a Deus, Deus abençoou, prosperou, guardou, livrou. Todos aqueles que, como Davi, entenderam: eu sou a verdadeira casa onde o Senhor quer habitar. É aqui dentro de mim que a glória do Senhor tem que se manifestar. E se ela se manifestar aqui dentro, eu vou seguir a instrução da palavra. Eu vou fazer o que é reto, eu vou fazer o que é justo. O diabo não vai ter vez, o diabo não vai me enredar, não vai me seduzir, porque eu vou me sujeitar a Deus, vou me fortalecer nele, e Satanás vai bater em retirada. Encontramos isso em vários períodos, como por exemplo no período do rei Ezequias. Ele pega um reino falido, quebrado, arruinado pelo próprio pai dele, mas ele toma Davi, por exemplo. Ele vai dizer: me tem vindo ao coração que façamos aliança com o Senhor. E aí ele se consagra, e aí ele manda os sacerdotes se consagrarem, e aí ele limpa a casa, manda os sacerdotes limparem o templo, apresenta ofertas, adora a Deus, busca a Deus. Ele quer a glória de Deus no seu coração. E se você ler o texto, vai dizer que ele faz tudo conforme a palavra. E aí celebra a Páscoa, reúne o povo, e aí Deus vai abençoando, aí Deus vai prosperando. Quando vem o inimigo, ele pega a carta de afronta, ele leva no templo, ele ora, ele clama, Deus envia um anjo que extermina lá o exército inimigo. Ele adoece, fica acamado, ele ora, ele chora, Deus cura ele, porque o coração estava voltado para o Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Querido, querida, nosso corpo é templo do Espírito Santo e o Senhor quer manifestar a glória dele, mas além de manifestar a glória, ele quer dar instrução. O Espírito Santo, então, é aquele que faz a faxina. Mas o Espírito Santo, para fazer a faxina, eu falei há pouco, né? Precisa de água. Para fazer a faxina precisa de sabão, para fazer a faxina precisa do rodo, da vassoura, da pazinha, da água, do pano. É verdade ou não é? Então o Espírito Santo faz a faxina, mas ele vai usar, diga comigo, o sangue de Jesus para purificar. Diga comigo, o Espírito Santo já é a água. Diga comigo, e ele usa a palavra, e à medida que ele vai operando e a palavra vai entrando, a sujeira vai saindo. Ele está entendendo? Diga glória a Deus. Deixa essa palavra entrar no teu coração, porque ele quer manifestar a glória dele, ele quer mexer, ele quer operar. Sabe qual é o problema de muita gente? Isso é frequentador de igreja. E aí na igreja bate palma, pula, canta, sapateia, fala até língua estranha. Na igreja vê a glória, mas não segue a instrução. Tem gente, infelizmente, você sabe que na Bíblia a palavra faz um monte de comparação de gente com bicho, não é? Compara, o mais conhecido é a ovelha. Ovelha, mas compara com bode, compara com cachorro e compara também com porco. A natureza do porco, o porco você pode dar banho, não é? Pode limpar, pode botar lacinho, pode botar perfume. Na hora que soltar, qual é o primeiro lugar que o porco vai? A lama. Pode estar limpo, cheiroso, perfumado. Tem gente que está na condição espiritual de porco. Como assim, pastor? Vem à igreja. O Espírito Santo age, não é? A palavra limpa. Só que quando sai, volta do mesmo jeito, não entendeu que tem que se manter limpo. Querido, o Espírito Santo vai usar a palavra, só que nós temos que seguir a instrução e fazer a nossa parte. A orientação bíblica é: enchei-vos do Espírito Santo. E o encher-se
não é? É aqui na igreja, é em casa, em todo lugar. Está escrito, o Senhor Jesus diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então o Espírito Santo vai agindo, não é, na nossa casa, que é o nosso corpo, para que a nossa casa, que é o nosso corpo, esteja alicerçada, firmada na rocha. Quando Jesus cita isso, você pode ler o Evangelho de Mateus, capítulo 7, Lucas, capítulo 6, ele vai dizer que a casa alicerçada na rocha é aquele que ouve e pratica aquilo que ele faz. O alicerce da sua casa é de concreto ou de madeira? Você acha que um alicerce de madeira aguenta o peso de uma laje? Claro que não. Amados, se na nossa casa faz o alicerce de concreto, na casa espiritual vai fazer de madeira. Amados, alicerce espiritual é aquilo que é fundamento. Aquilo que é fundamento, depois você lê Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao 3, está lá os fundamentos da fé, os rudimentos da fé. Isso que é elementar, isso tem que ser alicerce no nosso coração. O alicerce é concreto, é ferro, ou seja, é firme, é sólido. É firme, a casa tem que estar firmada na rocha. E o Espírito Santo firma a casa na rocha através da palavra, não é? Só que o Espírito Santo também, ele faz mais. Diz Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite abundantemente em vosso coração, abundantemente em vós, ensinando, admoestando, para que vocês cantem, louvem, celebrem ao Senhor. A boca vai falar daquilo que o coração está cheio. O Espírito Santo também vai trabalhar aqui dentro para que haja uma renovação de entendimento. É o que diz lá, Romanos 12, não é? Versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu tenho que entender a vontade de Deus. Não é? Em primeiro lugar, Deus quer me salvar, eu tenho que querer ser salvo, mas eu tenho que entender, não é uma vez salvo, salvo para sempre. Eu tenho que batalhar o bom combate da fé, perseverar até o fim. Deus quer me salvar, mas eu também tenho que querer ser salvo. É da vontade de Deus que as bênçãos venham e me alcancem. Mas qual é a instrução para as bênçãos virem e alcançar? Quando eu ouço e eu obedeço, eu pratico a palavra. É da vontade de Deus também a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4,7. Porque sem santificação, Hebreus 12,14, ninguém verá a Deus. Então eu tenho que fazer a minha parte. Nós temos que entender a nossa parte e fazer a instrução. E ter um entendimento renovado. Se você deixar lá a sua casa, né, muito tempo sem limpar, a sujeira vai acumular. Se você não botar o lixo para fora, o lixo vai começar a feder, a podridão vai chegar. Não deixe isso acontecer, querido, querida. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e esse templo o Senhor quer limpo, e Ele vai limpar através da palavra, e Ele vai renovar o entendimento de uma tal maneira que Ele opera, né? Salomão vai dizer que um coração alegre formoseia o rosto. Quantas pessoas estão com a alma intoxicada, com a alma suja, intoxicada de tanta coisa? Amados, aqui mesmo, você está indo em 1 Coríntios 6, no versículo 12, Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ô, querido, tem lugar que não é mais para você ir, tem coisa que não é mais para assistir, tem coisa que não é mais para falar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém mais. A prioridade tem que ser a vontade de Deus, mas eu tenho que entender isso, eu tenho que querer, eu tenho que fazer. O Espírito Santo não vai me obrigar, eu tenho que querer, eu tenho que entender à luz da palavra, porque Ele explica, porque Ele dá entendimento, porque Ele dá discernimento. Quem está entendendo, diga amém. E à medida que Ele vai limpando, Ele vai fazendo a faxina, Ele também vai nos firmando, Ele também vai nos fortalecendo. E à medida que vamos ouvindo a palavra também, está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvirá a palavra. A palavra vai aumentando a nossa fé. Ao mesmo tempo que ela limpa, que ela purifica, o Espírito Santo vai fluindo, e o Espírito Santo vai fluindo na casa toda. Você sabe que a casa tem cômodos, né? Sua casa tem cômodos? Tem gente que a casa às vezes é pequenininha. Quando eu casei com a minha esposa, já temos 15 anos aí, mas quando eu casei, a gente morava numa kitnet, uma cozinha minúscula, e o quarto
que não deu nem na época depois para montar o berço da nossa filha, de tão pequenininho que era, né? E um banheiro, era bem pequenininho. Então, ali era apertado, né? Casa pequena é mais fácil limpar. Mas uma casa um pouco maior, supõe aí um quarto, 2, né? Uma sala, uma cozinha, né? Tem os cômodos. Tem cômodo que é mais fácil de limpar, tem cômodo que é mais difícil de limpar. Todos os móveis dentro de uma casa têm uma finalidade, é verdade ou não é? Eu acho que na casa onde você mora tem nem que seja um básico. Tem uma cama lá onde você mora, não tem? Para que serve a cama? Para dormir, né? Ô, pastor, tem uma rede, amém, que bom. Né? Além da cama, acho que deve ter uma mesa, não tem a mesa? Tem um sofá, não é? Tem eletrodomésticos lá na sua casa? Seja uma geladeira, seja um fogão, um micro-ondas. A casa, ela tem que ser útil. A casa, ela tem que ser funcional. As coisas que estão dentro têm que funcionar. Ô querido, o Espírito Santo trabalha aqui dentro, ele limpa a casa. Só que ele quer colocar coisas aqui dentro para ele poder usar. Ele quer que aqui dentro tenha uma cama. Sabe para que tem a cama? Para te dar descanso e repouso. É no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, que há descanso, que há repouso. Ô querido, aqui dentro tem que ter mesa. Mesa é comunhão, mesa é comunhão, nós temos que ter comunhão com o Pai, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Numa casa tem que ter fogão. Fogão é para quê? É para aquecer a comida, é para cozinhar a comida, não é? Querido, aqui dentro o Espírito Santo vai trabalhar para aquecer, para não deixar nada frio nem gelado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E à medida que ele vai trabalhando, nós vamos funcionando na fé. Querido, Deus não quer. Nós encontramos na Bíblia vários exemplos e períodos em que os sacerdotes perderam o temor e a reverência. No tempo do tabernáculo e do templo, tinha mesa. A mesa era para ter pão fresco todo dia. E era aqueles pães, em primeiro lugar, para colocar ali, representando o maná, né? Representando que Deus trouxe o alimento, mas era para os sacerdotes comerem. Os sacerdotes comerem. Só que nós encontramos períodos que o pão era bolorento, ou seja, largado, abandonado, perderam o temor e a reverência. Querido, o pão representa a palavra. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu e Ele quer você alimentado. Oh, querido, e na casa que o Senhor habita não falta nada. Na casa que o Senhor habita as coisas funcionam. Oh, pastor, mas aqui eu estou meio doente, enfermo, Ele vai curar. Ele desentope veia, Ele abençoa, Ele cura, Ele ornamenta, Ele perfuma, Ele realiza maravilhas. Mas nós temos que fazer a nossa parte. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E aí, quando as lutas vêm, não é? Se uma casa está firmada na rocha, pode vir a correnteza que for, pode vir a tempestade que for, mas a casa não cai. Agora, se ela está na areia, primeiro a tempestade cai. Primeiro o vendaval desaba, porque não tem alicerce. Oh, querido, e o diabo vai trabalhar para derrubar a estrutura. E a estrutura é a fé. Está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário crer que Ele existe, que Ele é galardoador. Se não tiver fé, se for incrédulo, Deus não age. Se tiver dúvida, Deus não age. Então tenha certeza, o Senhor é comigo. Ele me chamou, Ele me escolheu. Ele vai me encher, Ele vai manifestar a glória. Eu vou seguir a instrução dEle. Eu vou fazer a vontade dEle. Ele vai lavar o meu interior, Ele vai me purificar, e demônio nenhum vai prevalecer, e as lutas que vierem, eu vou vencer, porque a palavra garante, sou mais que vencedor por aquele que me amou, porque a palavra garante, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, porque a palavra garante, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por Jesus Cristo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. O próprio Senhor Jesus deixou claro, João 14, 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu o amarei, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Amados, a gente tem a consciência, você também tem, obviamente, que o lixo lá tem que ser recolhido e colocado do lado de fora. Você já entendeu que o lixo representa o pecado. E nós colocamos o lixo para fora, que está aqui, quando nós falamos.
quando nós falamos. Eu tenho 3 filhos. Você sabe que criança, não é? Quando vai comer ou brincar alguma coisa, a tendência é sujar, não é? Muito bem. E aí esses dias a gente estava na mesa comendo, minha esposa, eu e as crianças, e ficou lá uma sujeira na mesa. E aí terminamos de comer, a minha esposa falou: Gabi, você limpa aí a mesa, tá bom, amor? Ela falou: tá bom. E aí levantamos, ficou só a Gabi. Ela foi pegar um pano e ela foi passando na mesa. Só que ela foi passando na mesa e a sujeira ela foi jogando pro chão. E aí eu não estava mais nem vendo, porque eu já estava na sala, mas eu vi a minha esposa no corredor bem assim, ó, olhando assim para ela, e só olhando, e esperou, né, para ver se ela ia juntar na mão, jogar no lixo, o que ela ia fazer. E ela limpou a mesa, só que a sujeira caiu no chão. E a minha esposa ficou de braço cruzado. Vai pegar a vassoura, né? E a Gabi não estava vendo. Ela: o quê? Falou: você acha que eu não estou vendo, não? Estou vendo o que você está fazendo. Vá pegar a vassoura, varra. Por que eu estou te falando isso? Não é? Ainda bem que a Gabi está crescendo e aprendendo, né? Já aprendeu, limpou direitinho. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque às vezes tem coisa aqui dentro que está sujando e a gente tem que colocar para fora. Não tem que deixar no cantinho, não tem que colocar debaixo do tapete, não tem que ser no fundo do baú, tem que colocar para fora. O seu lixo é você que bota para fora. Mas é o Espírito Santo que vai mostrar. Quem em sã consciência coloca para fora aquilo que é importante. Você já viu, por exemplo, né, alguém colocando para fora um móvel que usa? Claro que não, vai pôr para fora o lixo. Só coloca fora, um exemplo, quando o móvel não presta mais. É verdade ou não é? Você quer a sua casa organizada? Quer ou não quer? Se você tendo condições, você não compra uma cama nova, um sofá novo, uma TV nova, uma geladeira nova. É verdade ou não é? Do mesmo jeito aqui o Espírito Santo quer essa casa organizada. Ele quer essa casa adornada. Ele quer essa casa perfumada para ele manifestar a glória dele, a presença dele. Cabe a mim e a você colocar o lixo para fora. Cabe a mim e a você não ser aquele que atrapalha. Já lhe aconteceu que está fazendo a faxina, está lá o marido, filho, alguém, né? Geralmente mais mulher que faz, e está lá com o pezão no chão e você dizer: levanta o pé para eu limpar embaixo. Já aconteceu de não querer limpar o pé? Já aconteceu você ficar meio nervoso? Sai daqui, para de atrapalhar, tá vendo que eu estou limpando? Às vezes é a gente que faz isso com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e diz: você tem que liberar perdão. Não vem nesse cômodo aqui não, vai no outro. Não, mas você tem que fazer isso. Não, Espírito Santo, vem aqui não, vai para lá. Ô querido, está escrito aqui, segundo aos Coríntios 2:10, a falta de perdão é uma janela aberta, uma porta aberta para Satanás entrar. Isso é perigoso. Querido, querida, o Senhor quer uma faxina completa para ele manifestar a glória dele. Na casa que ele entra, ele enche. Ele manifesta a glória. Na casa que o Espírito Santo está, ele traz saúde, ele traz paz, ele traz provisão, ele faz tudo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E você quer essa glória sobre a sua vida?